Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu queria falar um pouco sobre alguns conselhos, que eu queria passar, algumas observações que ah, pessoas que estão começando na magia cerimonial poderiam tomar, né? E coisas que você pode fazer no seu dia a dia também, ah, em momentos de evocação, em momentos de contato com seres espirituais, enfim. Ah, Mesmo que você não tenha ah, dons de ouvir ou falar com esses espíritos, né, ou ver, né, que seria a clarividência ou a clariaudiência, né. Mas antes de qualquer coisa, se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, ele é muito importante para o canal ganhar relevância aqui no YouTube. Se você se interessa por magia cerimonial, tem o curso de OS na Amazon e você também vai aprender nesse curso a evocação salomônica simplificada, né, dos daimons, arcanjos olímpicos, inteligências planetárias. Está tudo bem organizado para iniciantes que desejam aprender a construção das coisas mais básicas até o processo evocatório. O link vai estar na descrição. Bom, para começo de conversa, um amigo perguntou o que eu pensava antes de iniciar uma evocação, né? É normal que você pense no seu problema, o qual você está tentando resolver, seja ele um problema amoroso, um problema financeiro, ou o que for. Você normalmente pensa nisso, né? E o processo mágico, ele não começa no momento que você está recitando algumas orações, não. Ele começa bem antes. Ele começa no seu banho, né? Simples banho, talvez, que você decida tomar, né? Se você não quer fazer aquele banho todo complexo das clavículas, né? Das clavículas salomônicas, aquele banho é bem complexo, é bem difícil de ser feito, mas ele é ideal para quando você quer evocar daimons, né? Mas claro, se você quiser adaptar alguns banhos, né, mais simples, mais simplificados, você também pode fazer. Não é um problema, certo? Então, tudo começa, uh, toda a mágica, né, digamos assim, começa na coisa mais simples, que é a preparação. Então, quando você está preparando as coisas, né, para o seu ritual, você obrigatoriamente deve estar mentalizando aquilo, né? Você deve estar em contato com aquilo. O processo de gnose, né? Esse é o processo de gnose. É você colocar toda a sua atenção naquilo que você está fazendo. Você não pode estar fazendo um banho mágico, seja qual for, né? Se você estiver fazendo lá um banho de arruda, por exemplo, ou sei lá, qualquer coisa, você não vai ficar pensando em outra coisa, não vai ficar pensando na novela ou num filme, não. Você vai tentar focar naquilo. O seu objetivo tem que ser aquilo, você dá toda a sua atenção ao ato que você está fazendo. É como se você estivesse treinando um músculo e você pensa naquele músculo, você concentra naquilo, né? Você mantém a sua concentração naquilo. Por isso, a meditação ela é essencial, né? Você mantém a sua atenção focada, né, durante algum tempo, quando você está meditando, você mantém a sua atenção na sua respiração, por exemplo, na chama de uma vela, e você manter a sua atenção, né, naquilo, focar naquilo, digamos, o processo de gnose, né? É um processo de quase uma, uma auto-hipnose, digamos assim, né? E você vai focando naquilo, você vai mantendo sua atenção, né, em qualquer coisa que você esteja fazendo, né? Então, por exemplo, você acabou de tomar o seu banho, né, para se preparar, né, para se limpar, digamos assim, para se limpar, e você vai começar a preparar a sua sala de operações, né? Então você começou a defumar o local, né? Você começou a espalhar água da arte pelo local, fazer orações e você vai focar naquilo. Tenta pensar, quando você está fazendo isso, esse é um conselho que eu dou, principalmente para as pessoas que estão iniciando, tenta encarar isso como um teatro, né? Como se você estivesse interpretando alguém que está fazendo aquilo, né? Você tenta fazer tudo da forma mais teatral possível, porque isso fortalece esse psicodrama mágico, né? Isso é o que, por isso que nós usamos tantas ferramentas, né? Porque isso auxilia na nossa imaginação, no teatro que estamos fazendo, né? Para essa auto-hipnose, se você quiser encarar dessa forma.
né? Se você não tem tanta fé, isso é o que eu vou falar daqui a pouco sobre fé. Tenta encarar isso no começo como se você estivesse atuando, né? E claro, mantendo a sua atenção, porque querendo ou não, se você está atuando, você está prestando atenção naquilo, né? Então, fingir que você está fazendo uma coisa toda teatral pode te ajudar, né? Pelo menos me ajudou no começo, né? E, claro, depois que a gente realiza alguns rituais, depois que a gente vê de fato, um, os resultados, a gente começa a acreditar realmente naquilo. Putz, quando eu comecei, eu duvidava muito, eu duvidava até ver os primeiros resultados. E quando eu vi que aquilo era real, né, o, eu comecei até a ter medo, até a ter um certo medo, às vezes. E isso é bom, porque o medo é bom, né? O medo é uma coisa boa porque você entende que talvez você não esteja sozinho naquele momento, né? E entender que você não está sozinho, às vezes é uma boa coisa, porque às vezes é a sua mente que está dizendo, olha, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa a mais, você não está sozinho. E quando você presta atenção no ambiente, às vezes você percebe, né, essas presenças e isso aí é o início da sua do seu contato com o mundo espiritual, né? Você começa a perceber coisas. E como eu ia dizer sobre a fé, né? Isso é algo importante, tá? Não ignore a fé. Tenha fé nas coisas que você está fazendo, né? Fé é uma das coisas, tipo, 90% de tudo da magia é fé. Porque você está acreditando realmente naquilo. Você precisa, de fato, acreditar no que você está fazendo, certo? Uma água da arte, se você só fizer uma água da arte, aquilo ali vai ser só água e sal, pô. E você perdeu tempo fazendo as orações se você não acredita naquilo. Então, para mim é muito difícil. Alguém que é ateu, por exemplo, eu não sei por que alguém, um ateu, mas existe. Eu acabei lendo que não, esse cara não é brasileiro, né? No tempo que eu frequentava alguns fóruns como o Arcanes, havia sim ateus que praticavam goécia, mas enfim, eu não vejo tanto sentido. Mas se você não é ateu, né, se você é cristão, é compreensível que você tenha fé naquilo, né, você tenha fé em Deus ou qualquer entidade que você queira. Digamos assim, se você cultua alguma entidade grega, né, algum deus grego, algum deus nórdico, né, se você tem fé naquilo, se você acredita nesse Deus, você tem fé. Então, ter fé é o passo inicial, né? Porque se você faz uma água da arte e não tem fé naquilo, aquela água não vai funcionar, né? Se você consagra uma vela, se você não tem fé naquela consagração, aquela vela não vai funcionar para aquilo, né? Para aquele ritual. Então, é necessário que você tenha fé. Tenha fé no que você está fazendo, certo? Não, não deixe de acreditar naquilo. Se você está fazendo um ritual mágico, você tem que acreditar que aquilo está acontecendo, que aquilo é real, certo? Uma dica: tenta aprender, né, se você não sabe o tarô, tente aprender o tarô, porque após um ritual é importantíssimo que você veja as cartas, que você veja os oráculos, né? Pode ser qualquer oráculo, não só o tarô, pode ser runas, né, se você prefere, búzios, enfim, tem uma infinidade aí. E ver o tarô, né, vai mostrar a você que aquilo de fato funcionou, se aquilo de fato funcionou, se aquilo de fato não funcionou. E quando você começa a ver no tarô a energia de um ritual que você fez, se ela está ativa, se aquela energia está acontecendo, né, na realidade, você começa a ter mais certeza do que você está fazendo, né, dos seus rituais, e você começa a perceber que, putz, o tarô está mostrando que isso está acontecendo. Então, provavelmente sim, provavelmente isso é real. E você começa, obviamente, a ter fé, mais fé, porque você percebe que aquilo é real, que aquilo está acontecendo. Então, minha dica, vamos condensar tudo aqui. Tenta ver tudo como teatro, né? Tenta fazer como se você estivesse atuando, né? Depois, tenha fé. Tenha fé nas coisas que você está fazendo. Tenha fé em tudo que você faz na magia. Porque sem fé, você não faz nada. Terceiro, aprenda a ler tarô ou qualquer outro oráculo que você desejar. Porque com um oráculo, você deixa de estar cego para o mundo espiritual. Se você não tem nenhuma, nenhum, digamos assim, clarividência ou clareaudiência,
fica meio complicado você ter certeza de algumas coisas, né? Se você teve contato com aquilo ou não. Então, ver o tarô consegue mostrar a você. Então, aprenda tarô, aprenda algum oráculo. Bom, é basicamente isso que eu tinha para falar. Eram essas 3 dicas que eu tinha para dar aos iniciantes, as pessoas que, ou você que não sabia já o que eu estou falando agora, né? Eu espero que esse vídeo sirva para você e é isso, por enquanto é isso. Confira os links na descrição para mais informações, mais cursos, né? E, bom, até a próxima. Tchau.